A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, podeis tomar assento em nome de Jesus, que à vontade. Esta é a casa de Deus. Ô glória! Exaltado seja para sempre o nome de Deus. Glória, 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 glória. Aleluia. Amados, a segunda carta de Paulo à igreja dos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 10 e 11, para a nossa meditação nessa noite. Segunda carta de Paulo à igreja grega de Coríntios, capítulo 9, versículos 10 e 11. Oh, glória a Deus! Aqueles que têm facilidade, ajude os demais. E assim a igreja de Cristo vai crescendo, vai sendo edificada, Deus vai sendo louvado e exaltado. Aleluia! Oh, glória! Amém, amados? Diz assim o texto: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Toda a igreja junto, essa última parte do verso 11. Depois da vírgula, a última parte, a parte B do versículo 11. Vamos fazer um coro e vamos recitar junto esta última parte do versículo 11, que diz assim: a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Podeis tomar assento, irmãos, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome dele, que é digno de honra, de glória, de louvor e exaltação. Meus irmãos, o Evangelho de Cristo é simples e profundo. A simplicidade do Evangelho de Cristo, irmãos, ela salva ainda hoje. A simplicidade com que Paulo escreveu essa carta, a simplicidade com que Tito obedeceu a Paulo, seu tutor, e Tito, como discípulo, obedecendo a Paulo, fez esse grande trabalho da coleta, como muitos usam e muitos falam. Nós queremos hoje falar um pouco sobre este assunto tão profundo dentro da Bíblia Sagrada, irmãos, que é o assunto da caridade, da piedade. É o assunto do cuidado e do zelo para com os pobres, irmãos. Nós observamos aqui a vida e o ministério do apóstolo São Paulo. Nós temos aí hoje uma grande confusão e por conta disso, por conta da avareza, por conta de muitos que gananciosamente tentam usufruir do Evangelho, da caridade, nós estamos vendo até mesmo o reino de Deus ser dividido. E as amadas ovelhas que Cristo conquistou nessa terra se afastando do rebanho por conta do mau testemunho de muitos daqueles que fazem mau uso da palavra de Deus e querem se aproveitar de todo carinho, de todo amor e de todo cuidado e compaixão com que Cristo escreveu as cartas da Bíblia Sagrada, o que Cristo deixou de ensinamento para os seus discípulos. Amado, quando nós olhamos para este texto, eu entendo, irmãos, é uma opinião minha,
eu entendo que é um texto mais completo para se falar sobre ofertas. Observe que é um texto onde Paulo está afirmando que aquele que dá semente ao que semeia, este é Deus. Este é o Senhor que dá semente ao que semeia e também dá o pão para comer. É esse que também multiplicará a vossa sementeira. O que é que Paulo estava dizendo? Para quem que Paulo estava escrevendo? Que pessoas eram estas? A Macedônia, a qual o texto está se referindo. Que lugar era esse? E por que é que Paulo trata esse assunto com tanta profundidade com esses irmãos da Macedônia? Por que será que Paulo faz questão de enfatizar a caridade desse povo? Por que será que Paulo faz questão de dizer que este povo, quando ofertava com o coração? Por que Paulo disse que esse povo, eles não foram instruídos a ofertar, mas eles, de próprio punho, de própria vontade, se levantaram e pediram para que pudesse cooperar com essa obra? Eles não foram impelidos, constrangidos a ofertar, a cooperar, como nós vemos muito. Não é assim? Não vamos defamar ninguém. Nós não usamos microfone para defamar, irmãos. Nós usamos o microfone para pregar a palavra de Deus. E para que Deus trate conosco. Para que possamos crescer, irmãos, diante de Deus. Na fé, na caridade, na piedade. Assim nós queremos crescer diante de Deus. Para que naquele grande dia que nós encontrarmos com Ele, nós tenhamos as nossas mãos ocupadas, mas com as boas obras. E que o nosso testemunho possa alcançá-lo. Para que aí sim, recebamos aquela coroa de glória, irmãos. Aquela coroa que já estudamos aqui. A saber, nós temos comunhão com Ele na glória. E possamos se assentar diante dEle. A Bíblia diz, irmãos, nas cartas que Paulo escreveu aos Gálatas. Ou melhor, na carta que Paulo escreve aos Gálatas. No capítulo 2, Paulo vai tratar desse assunto. Em uma das suas viagens missionárias, Paulo, depois de passar 14 anos, trabalhando ao lado de Barnabé, seu companheiro de viagem. Eu não quero aqui citar nomes para não confundir, porque eu creio que Deus ainda nos dará a oportunidade de estudar sobre estas viagens de Paulo. Eu quero crer que Deus vai nos dar a oportunidade para falar sobre as 3 viagens missionárias de Paulo. Para que nós possamos compreender mais essas cartas. Deus ainda nos dará essa oportunidade. Mas quando Paulo está dentro de uma dessas viagens missionárias, depois de 14 anos pregando, falando do amor de Cristo, apanhando, tomando pedradas, ensinando, admoestando, sendo perseguido, defamado, caluniado, Paulo então volta-se para Jerusalém. Paulo toma o seu discípulo Barnabé e alguns que estavam com ele. Alguns dizem que Tito, que João Marcos, que a Bíblia chama de Marcos, ainda estava com ele. Mas o certo é que Barnabé estava junto com Paulo quando ele volta. Para onde? Para o concílio de Jerusalém. A Bíblia diz, se você quiser até dar uma observada, se você quiser estar pertinho aí, ó, Gálatas, você correr um pouquinho, mas se você não quiser abrir, não precisa, tá bom? Fique à vontade. Gálatas capítulo 2, no versículo 10. Se você quiser entender depois, você pode ler o capítulo 2 inteirinho de Gálatas, para você entender o que nós estamos falando, mas para ganhar tempo, irmãos, já que não é um culto de ensino, para ganhar tempo, eu quero ler para os irmãos o versículo 9 e o 10, do que Paulo escreve. Escute. E conhecendo Tiago, Cefas e João, ou seja, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, líderes, eles eram os líderes da igreja, e deram-nos as destras, ou seja, deram-nos as mãos direitas, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos
aos gentios e eles a circuncisão. Eu vou explicar. Verso 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Ou seja, o apóstolo São Paulo ele interrompe uma de suas viagens, volta para Jerusalém para fazer uma reunião no Conselho de Pastores, o Conselho de Trento, ou Concílio de Trento. Naquele concílio, os líderes iam dar as ordenanças e mostrar e avaliar como estava sendo feita a obra de Deus. Depois da partida de Jesus, como estava sendo feita a obra do Senhor na terra. Nós já sabemos que os 12 apóstolos foram enviados para a circuncisão. O que era isso? A circuncisão era os judeus. Era um ritual que todo menino tinha que fazer. Essa circuncisão. Então, os 12 eram pregadores da circuncisão. E Paulo e seus companheiros dos gentios, que eram aqueles que não eram judeus. Então, Paulo interrompe a sua viagem, toma o seu companheiro, depois de 14 anos, e volta para Jerusalém. Chegando lá, a Bíblia diz que eles dão as mãos direitas. Isso eram costumes que eles faziam naquela época. Se você observar a Bíblia, vai ter muito costume. Homens faziam um trato assim. No Velho Testamento diz que eles colocavam a mão debaixo da coxa, ou por cima da coxa. Eles faziam juramentos também. E ali eles dão as mãos direitas, fazendo um acordo, fazendo um trato, para confirmar ainda esse trato. Que Paulo ainda continuasse pregando aos gentios. Que Paulo ainda continuasse saindo de diante do povo da circuncisão, dos judeus, dos hebreus, e fossem aos gentios. E dentro desses gentios, irmãos, nós somos frutos desse povo. Nós somos frutos desse povo. Nós saímos e nós somos gentios. Acontece algo, irmãos, nessa reunião. Eu quero, em poucos minutos, falar para os irmãos, dar assim uma resumida, porque é grande, isso tinha que ser um ensino. Mas Deus ainda dará condição, irmão. Aconteceu algo naquela reunião. Quando Paulo chegou na igreja para a reunião, ele viu uma coisa que não se agradou. Ele viu uma coisa no líder, considerado até o maior líder da igreja, Pedro. Ele viu algo nele. Ele viu uma atitude dele que não agradou, que não condizia com aquilo que eles pregavam. Por quê? Porque quando Paulo chegou, Tiago ainda não tinha chegado. Mas Cefas estava lá, que era Pedro. E Paulo viu que Pedro comia com os gentios. Não era o costume dos judeus. Era abominável. Mas Pedro tinha estado com Deus. E o próprio Pedro escreve nas suas cartas que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não separa pessoas para a salvação. Então, quando Paulo chegou, Paulo viu Pedro sentado com os gentios, comendo e batendo papo, alegre. Mas quando Tiago entra na igreja, ele logo se levanta e casca fora, para que Tiago não visse ele, usando de falsidade, de hipocrisia. E a Bíblia diz, se você ler em casa, você vai ver que Paulo repreende o líder. Sabe por que ele repreendeu, irmãos? Porque a autoridade dele vinha do céu. É claro que ele obedecia os líderes, e muito. Esperou para sair e fazer missões. Esperou a ordenança do líder. Mas ele viu o líder fazendo algo errado. E no meio de todo mundo, ele não esperou ninguém ir embora, não. No meio de todo mundo, pode ler a Bíblia que você vai ver. No meio de todo mundo, ele fez questão de repreender a Pedro. Falou, você, sendo judeu, você toma o costume dos gentios e quer que os gentios tomem o costume dos judeus? Ou seja, você prega e não vive. Você manda fazer, mas não faz. Paulo repreendeu a Pedro entre os irmãos. Isso é coisa que nós não vemos mais. Se isso acontece hoje, irmãos, nunca mais voltam na igreja. Nunca mais. Por quê? Soberba, arrogância. Mas Pedro não era soberbo. Ele não era arrogante. Ele recebeu. Mas enfim,
Depois disso, ele parte de novo em missão. Porque foi dado a ele uma ordem. E está aí no texto que nós lemos, em Gálatas. Uma ordem foi dada a Paulo quando ele saiu. Nada mais foi explicado. Por que eles não explicaram mais nada? Porque Paulo ele foi chamado ao terceiro céu. Tudo que Paulo aprendeu, aprendeu aos pés de Cristo. Ele recebeu do próprio Cristo. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Não precisava que ninguém ficava empurrando ele, não. Porque ele sabia o que tinha que fazer. Só que uma coisa, no conselho ele ouviu. E os líderes falaram para ele, não se esqueça dos pobres de Jerusalém. Então um dos temas do apóstolo São Paulo, entre os gentios, era esse. Há quem diga que o cerne da mensagem de Paulo entre os gentios era essa aí. A mensagem central era essa: arrecadar fundos, fazer uma grande coleta, arrecadar fundos para levar de volta para o seu povo que era pobre, que estava morrendo de fome em Jerusalém, porque Jerusalém estava sitiada. A tarefa dele era essa, com a grande eloquência que ele tinha, a grande oratória que ele tinha e a grande unção que ele recebeu de Jesus. Foi um trabalho que foi dado a ele. E a gente observa, irmãos, que um trabalho como esse, ainda hoje, ele não é muito bem visto. Porque, amados, digam para mim se isso não é verdade. Quando se fala em dinheiro, as pessoas se assustam. A culpa é das pessoas, irmãos Luiz? Não é. É por que as pessoas se assustam, então, irmãos Luiz? É por causa do escândalo. É por causa dos escândalos que acontecem, daqueles que usam de má fé, daqueles que querem se aproveitar da igreja de Cristo. Mas o assunto é importante. Se o assunto não fosse importante, o conselho, os líderes não tinham enviado Paulo, não tinham dado essa ordem para ele. Está escrito na tua Bíblia. Não se esqueça dos pobres e da coleta. Paulo parte para a sua viagem de volta. Depois de obedecer, depois de repreender o líder e voltar para a sua missão. E a Bíblia diz que ele envia Tito. Barnabé é seu companheiro, mas ele levanta um jovem pregador, bispo, chamado Tito, a fazer esse trabalho. Porque ele não queria perder tempo. Ele queria, na próxima vez que ele voltasse a Jerusalém, trazer consigo as ofertas, porque os irmãos estavam precisando. Os irmãos estavam perecendo de fome. Tinha criança para comer. Amado, nós estamos vivendo um tempo difícil. E eu até quero aqui, dentro dessa mensagem, fazer um apelo para os irmãos. Amanhã nós teremos algo muito importante acontecendo no mundo. Muitos não tomaram nota, mas muitos estão sabendo. Amanhã haverá uma reunião na divisa entre a Rússia e a Ucrânia. Os dois presidentes destas nações, desses países que estão em guerra, eles vão se reunir para uma reunião. E lá eles vão tentar selar a paz, um acordo. Qual que é o nosso trabalho, irmãos, como igreja? Orar por estes homens. Não vou dizer o nome dele, porque um até dá para falar, mas o outro, se eu falar, minha língua cai no chão. É um trava-língua. Então eu peço encarecidamente para os irmãos, oremos por essa reunião, que esses dois homens se encontrem, mas que a mão que prevaleça entre eles seja a mão de Deus, para que haja paz no mundo, para que haja paz na terra. A própria Bíblia diz que nós temos que orar. Deus ele dá uma ordem para que o povo ore pela paz em Jerusalém, porque se a cidade estiver em paz, os homens também recebem a paz. Então que oremos. Somos brasileiros sim, mas temos muitos irmãos lá. Oremos pela paz naquele lugar. Que Deus possa estender as suas mãos sobre aqueles homens e colocar a paz entre eles, para que as crianças parem de perecer, para que pare aquela divisão das famílias, mulheres e crianças sendo enviadas para longe daquele local, e homens sendo alistados para a guerra, para destruir, para devastar. O nosso trabalho é esse, irmão. Nós somos enviados por Cristo também para isso. Se nós não podemos enviar alimentos para lá, se nós não podemos arrecadar aqui,
se a nossa limitação não consegue avançar demais, mas nós podemos, espiritualmente falando, levantar as nossas mãos e obedecer a Bíblia que diz, com as nossas mãos levantadas, oremos por todos os homens. Voltemos para o texto, irmãos. Paulo então escreve a carta para aqueles irmãos que estão ali na Macedônia. E Paulo faz questão de dizer que eles eram pobres, muito pobres, não tinham condição de ofertar, eles não tinham condição de ajudar, está escrito na tua Bíblia também. Mas diferente de hoje, irmãos, ainda que eles eram pobres e não tinham condições de ajudar, eles se levantaram, foram até o líder e pediram, nós queremos ajudar. Acredito que Paulo começou a coçar a cabeça, com o que será? São pobres, não têm o que ofertar, mas eles se levantaram e pediram, e Paulo escreve dizendo que eles deram mais do que podiam, e ainda mais, eles não só ofertaram, eles não só contribuíram para esta coleta, mas a Bíblia diz que primeiro eles se deram a si mesmo, primeiro eles se doaram, depois eles ofertaram o que podiam, para ajudar os pobres. Irmãos, um evangelho sem cruz, ele não tem alma. E a nossa fé sem as obras, irmãos, ela não tem espírito. Sabemos a que pesa anda o nosso mundo, a dificuldade que anda. Mas, amados, o evangelho sem sacrifício, ele não tem valor. Jesus ensinou para nós esse valor. Que jeito? Sendo rico, se fez pobre e se colocou no nosso meio e se colocou no nosso lugar. Tendo toda a glória, ele se desfez de toda a glória, se esvaziou e se assentou e lavou os pés dos discípulos para dizer, eu sou o menor. E disse, eu vim para servir. Não foi com ouro e com prata, como Pedro e João disse na porta do templo. Não foi com ouro e com prata, porque não tinha. Mas tudo que tinha, Jesus entregou por nós. A sua própria vida, o seu sangue. Amados, aqueles irmãos, eles se levantaram, se dispuseram e ofertaram tudo que tinham. Eles podiam muito bem fechar os olhos e não olhar para Jerusalém, como o mundo inteiro fez. Mas não, eles se levantaram e pediram, fizeram questão de entrar nessa campanha. Eles disseram, nós queremos ajudar, nós queremos doar. Se nós não temos, nós vamos conseguir, mas nós vamos ajudar. E Paulo está ensinando um grande segredo para se ofertar. Porque Paulo, observando aqueles homens, aqueles crentes macedônios, Paulo aprendeu com eles, e depois Paulo vai ensinar de novo. E esse ensinamento é para nós, e para mim, é o ensino mais completo sobre ofertas. Paulo afirma, aquele que dá a semente ao que semeia, ou seja, aquele que dá o salário ao pai de família, é o mesmo que dá o pão. O mesmo Deus que concede o salário ao pai de família, também concede condições deste pai comprar o pão. Agora veja o que ele está dizendo. Aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer. Ele dá a semente e também dá o pão pronto. E ele também multiplicará a vossa sementeira. Paulo não está falando de agricultura. Quando Paulo fala de sementeira, irmãos, Paulo fala de obras, Paulo fala de atitude, Paulo fala do que está dentro do coração deles. Paulo está dizendo para eles, este mesmo que dá a semente e dá o pão, ele também vai multiplicar a vossa sementeira, ou seja, Paulo estava dizendo, quanto mais vocês ofertarem aos pobres na causa de Cristo, mais sementes Deus irá dar para vocês, mais sementes vocês terão para semear. E é assim que é feito no reino de Deus, irmãos. É assim que é feito.
Aquele que muito semeia, colhe muito. E aquele que semeia pouco, colhe pouco. E aquele que não semeia nada, talvez colha alguma coisa. Talvez colha, mas vai colher com arrependimento. Ou talvez por bondade, ou talvez por misericórdia. Mas a verdade é, irmãos, que Paulo está afirmando. Aprendeu com aqueles crentes da Macedônia e está dizendo, olha, é o próprio Deus que dá a condição para que vocês possam semear. É o próprio Deus que nos dá a condição para que nós possamos ofertar. Não se esqueçam da oferta da viúva. Homens de grande estatura, homens de muitas posses estavam ali. Se eles quisessem, eles tiravam um gasofilaço do lugar. E eles colocariam um local ali 3, 4, 10 vezes maior para eles acrescentar o que eles tinham. Se eles quisessem, eles podiam fazer isso. Mas o que é que eles ofertavam? Do que sobrava. Eles pegavam a semente estragada. Eu gosto de plantar. Eu aprendi a plantar. Irmão, se a gente pegar uma semente e a gente não souber guardar essa semente, ela vai apodrecer e embolorar. Depois ela não serve mais para o plantio. Existem algumas técnicas. Eu já aprendi até uma técnica que um desses agricultores aí antigo me ensinou. Ele me disse, pega uma garrafa, põe a semente dentro da garrafa. Não são todas. Estou dizendo de alguns tipos. Coloca dentro da garrafa, enterra ela numa tal profundidade. E aquela semente você vai ter por longo tempo. Você vai poder desenterrar aquela garrafa e ainda vai poder plantar, porque aquela semente vai estar boa. Mas se você pegar essa semente, desperdiçar essa semente e colocar num canto qualquer, ela vai embolorar, ela vai apodrecer, e aí você não vai plantar e consequentemente também não vai colher. Amados, no reino de Deus é a mesma coisa. O próprio apóstolo São Paulo disse, só nós vamos colher aquilo que nós plantarmos. Tudo aquilo que plantarmos, vamos colher. Tudo. Se plantarmos com o coração dos macedônios, que doaram além daquilo que tinham, vamos colher abundantemente. Mas se plantarmos com avareza, como aqueles eruditos lá atrás no gasofilácio, vamos colher também avareza. Irmão Zé Luiz, nunca escutei essa palavra aqui. É porque Deus quis pregar essa palavra hoje, irmão. É porque Deus permitiu. É porque Deus nos ama. E está dizendo para nós, claramente, em alto e bom som, Deus está falando para nós nesta noite, se vocês plantarem, vocês vão colher muito, mas muito. Amados, Deus entrega para nós semente todo culto. Todo culto nós recebemos as sementes. Daquele que dá a semente dá o pão. Não tem faltado o pão. O pão não tem faltado. O pão está aqui. O pão está aí nas tuas mãos. O apóstolo São Paulo diz, não que a palavra tenha faltado. O pão não falta. É o próprio Deus que dá a semente. E também o próprio Deus que dá o pão. Todo culto nós recebemos o pão e a semente. Todo culto. Então todos os cultos nós podemos voltar e trazer conosco um pouquinho de semente para plantar. Aquela mulher não tinha posse, não tinha nada. Algumas moedas ela tinha, ela colocou lá. Ela plantou, irmãos. A oferta dela foi um plantio. Ela plantou no reino de Deus e colheu muito. Isaac plantou com suor, cavando poços, e colheu 100 vezes mais. A viúva plantou com um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite, um pouco de farinha, e colheu muitos jarros, muitas botijas, e colheu muito azeite para vender. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Ainda que você não tenha muitas sementes, eu tenho certeza que nunca vai faltar semente para você. Porque toda vez o nosso Senhor, Ele entrega a semente nas nossas mãos. Nós precisamos aprender a guardar essa semente, irmãos.
E todas as vezes que viermos aqui, plantarmos essa semente aqui, na fé. Estamos falando somente de oferta material. Também estamos falando de oferta espiritual. Nós temos que plantar em lágrimas para colher com alegria. Nós vamos olhar para o Velho Testamento e vamos ver muitos tipos de ofertas. Agora, quando chega aqui no Novo Testamento, Paulo ele traz aqui algo que para mim é um manual dos ofertantes. Faça um teste com Deus. Eu sei que você já fez. Eu sei disso. Toda vez que você oferta, toda vez que você dá para o Senhor, sem olhar para lá e para cá, toda vez que você dá para o Senhor, entendendo que não vai te faltar nada, tenha certeza, Deus vai multiplicar a tua sementeira. A tua sementeira é o teu coração. A tua sementeira é a fé que você tem dentro do coração para ofertar. Então, quando você sentir da parte de Deus de ofertar, faça isso. Faça isso. Se nós ouvirmos testemunhos dos irmãos, nós vamos ver testemunhos dos irmãos que parecem loucura. Eu tenho certeza que cada um, se tomasse o microfone, ia falar: eu fiz uma loucura uma vez. E você não fez loucura. Você abriu a tua sementeira e plantou. E você colhe hoje. Você está colhendo hoje aquilo que você plantou. Que tipo de semente que você plantou? Se você guardar a boa semente, a semente que você vai ter para plantar é semente saudável. O teu retorno será muito grande. Amados, nós somos uma igreja pequena, em números. Mas no que nós temos na fé, nada do que tem aí fora nos difere. Nada. Porque nós temos o dono da semente. Nós temos a semente. E nós podemos plantar. Em um pedacinho de terra você planta e colhe. Não precisa muita terra não. É pouca terra que você precisa plantar, é pouquinha. Se você plantar com carinho, se você plantar com amor e cuidar da sua semente, você vai colher. Sem olhar para o vento, sem olhar para o que pode acontecer. Mas se eu plantar aqui e o passarinho cabucar e roubar a minha semente, se você plantar e confiar em Deus, você vai receber. Deixa eu te contar um segredo. Agora eu vou te contar um segredo particular. Eu vou dividir uma bênção com você. Eu aprendi, irmãos, lá atrás, todas as vezes que vizinho me oferta, eu aprendi a fazer uma oração. Eu não estou te ensinando, mas se você quiser aprender, não estou te ensinando. Mas eu aprendi. Todas as vezes, não importa se é 5 centavos, vou falar em números, se é 10, se é 1, se é 100, não importa. Toda vez que eu oferto e dizimo, eu faço uma oração. E eu digo: Senhor, é o melhor que eu tenho. É o melhor que eu tenho. Eu estou abrindo a minha sementeira, Senhor. E estou semeando no teu reino. Amados, o Evangelho tem se modernizado. O Evangelho hoje, desculpa a franqueza, irmão, mas o Evangelho do século XXI é vir para a igreja com um carro de luxo, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, vir embora, entrar no culto, cultuar, ir embora e não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Desculpa, irmãos, mas hoje o século XXI é isso. É isso aí. Mas a igreja primitiva nos ensina diferente. Nos ensina diferente. É olhar para os pobres. É olhar para aqueles que necessitam. Amados, quantas vezes nós dizemos assim: Senhor, me ajuda, porque está difícil para mim. Quantas vezes você e eu oramos assim: Senhor, eu não aguento mais, me ajuda. Senhor, levanta alguém para me ajudar, porque eu não estou aguentando. Eu não quero falar, Senhor, mas me ajuda. Levanta alguém. Sabe o que Deus está respondendo lá atrás? Diz: não, eu quero que você levante alguém. E Deus diz para você assim: não, eu vou te levantar, mas depois que você levantar alguém.
Amados, certa feita uma mulher quebrou um frasco de uma essência caríssima, lavou os pés do mestre, enxugou com os cabelos. E um religioso, daqueles que não faltava no culto de jeito nenhum, um religioso, ele olhou e disse: olha, isso é caro, isso daí podia ter pegado e dado para os pobres, comer e beber. Jesus olhou para eles e disse: olha, os pobres vocês sempre vão ter convosco, mas eu talvez seja a última vez. Escute, não percamos a oportunidade de fazer o bem, irmãos. A Bíblia diz que aquele que não faz o bem, que sabe e pode fazer e não faz, peca. Então, se podemos fazer o bem, vamos fazer. Eu sei que essa igreja é uma igreja que faz. Sim, eu sei. Eu sei. Porque eu já fui ajudado por ela. Eu a conheço. Eu a conheço. Mas, amado, nada impede que nós abramos a nossa Bíblia e aprendamos essa grande lição que vem da parte de Deus. Aqueles homens achou que era um desperdício jogar todo aquele perfume caro aos pés de Cristo, que era o próprio Deus. Mas Jesus falou: fica tranquilo. O pobre vai estar sempre aí, ó. Os pobres estão do lado, olha para a direita e olha para a esquerda. O pobre tinha bastante entre eles. Por que eles não ajudaram os pobres? Por que ao invés de ajudar os pobres lá, eles criticaram a mulher que quis ajudar? Porque é mais fácil, né? Desculpa a franqueza. Paulo escreve aos Filipenses que cada um procura o seu próprio interesse. Paulo diz isso. Cada um busca o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Isso é uma grande verdade. É uma grande verdade, irmãos. Muitas das vezes, vamos fazer uma colocação. Às vezes vamos fazer uma suposição aqui. Às vezes nós criamos animais. Temos animais. E não conseguimos segurar o animal. O animal sai pelo nosso quintal e vai. E faz necessidade do portão dos outros, não é? E faz a bagunça, corre atrás dos outros na rua. Não é assim? O nosso animal faz isso. Aí um dia nós saímos de casa, de moto, de bicicleta e sai. Aí vem um danado no cachorro, na nossa canela. Será que só na minha canela que foi? O danado vai na canela nossa e nós logo já soltamos o pé nele, né? Sai daqui, parece que não tem dono. E quando o nosso cachorro vai no quintal dos outros? Sabe o que é isso, irmão? Não sinta mal com isso, não. Isso é do homem, isso é nosso. Se não fosse nosso, Paulo não tinha escrevido. Paulo falou isso aí lá em Filipenses, pode ler lá também. Paulo diz: cada um procura o seu próprio interesse. Busca aquilo que é seu e não o que é de Cristo. De Cristo é o quê? É olhar para os outros e fazer para os outros aquilo que nós queremos que os outros façam por nós. Muitas vezes nós olhamos para os outros e queremos que eles façam por nós. Queremos respeito, mas não respeitamos ninguém. Olhemos, amados, para a Bíblia Sagrada. Se podemos fazer o bem, se podemos ofertar, por que não ofertar? Se podemos dizimar, por que não dizimar? Não se ofenda com isso. A Bíblia Sagrada está falando não aos homens. Nós aprendemos a cada dia com Cristo. E cada dia que nós crescemos em Cristo e pela palavra, nós subimos um degrau. Sabe aonde? Não na arrogância, não diante dos homens. Nós subimos um degrau na salvação. Porque Jesus disse, porque Paulo escreveu, que nós vamos caminhando, desenvolvendo a nossa fé, com temor e tremor, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. O que é um varão perfeito? É aquele que não erra mais. E quando que vai ser isso, irmãos? Aqui na terra alguém tem condição disso? Ninguém. Mas lá no céu, sim. Lá sim. Lá você não vai ter esse corpo pecaminoso mais. Você não precisa mais dele. O teu corpo lá será glorioso. Lá não tem erro, não tem choro, não tem morte, não tem dívida. Não tem nada disso. Mas aqui na terra tem. Lá no céu não vai ter pobre. Lá não. Mas aqui eles continuam entre nós. Amém, meus amados? Não estranhe essa ministração de hoje. Não estranhe, não. Não é do meu feitio, os irmãos me conhecem. Mas eu não posso correr da Bíblia, irmãos. Eu não posso correr dela. Amém?
Nós conhecemos muitos irmãos, outras denominações, que não falam oferta, nem dizem coleta. Amados, é a mesma coisa. Se for para ajudar o pobre, é a mesma coisa. Se for em prol da obra de Deus, é a mesma coisa. Agora, uma coisa é certa, irmãos, não vamos generalizar. Não vamos fazer isso. Não é por causa dos escandalosos que nós também vamos olhar para Cristo e vamos achar que todo mundo é assim. Não podemos generalizar, irmãos. Ainda existe aqueles que querem um compromisso sério com Cristo, amado. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a igreja. Eu vou parar por aqui, porque o tempo já foi. Vou parar por aqui. Mas nós queremos ainda fazer uma oração. Se os irmãos puderem estar de pé por um minuto, vamos fazer ainda uma oração. Essa oração, irmãos, é de gratidão. Não vamos pedir a Deus nada, não. Não é para pedir, é para agradecer. Sabe por quê? Porque quando nós aprendemos a ser grato a Deus, nós aprendemos a andar diante da justiça dele. Nós aprendemos a respeitar a sementeira que nós temos. Ele dá a semente, escute isso, e ele dá o pão também. O mesmo que dá o pão, o mesmo que põe o pão na tua mesa, também põe a semente para você plantar. É o mesmo. E ele está dizendo que ele vai multiplicar. E eu sei que os irmãos têm fé para receber. Eu sei disso. Se você está sendo abençoado, está prosperando, creia nessa palavra, porque você vai prosperar ainda mais. Você vai crescer ainda mais. Porque Deus tem muito mais para nós. Muito mais. Vamos orar. Ora a Deus agradecendo. Diga para Ele que você tem recebido o pão que Ele tem mandado. Diga para Ele também que você recebe a semente. Diga para Ele: Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez, meu Deus, reverenciados ao Senhor, agradecendo, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Deus Santo, a Tua palavra até diz que se nós quisermos, nós podemos fazer prova do Senhor. Mas nessa noite nós não queremos fazer isso, Pai querido. Nessa noite nós queremos Te agradecer, Senhor. Porque são muitas bênçãos que nós ouvimos aqui dentro. Nós estamos vendo a Tua mão, meu Deus, estendida sobre esta casa, esse lugar. Nós podemos completar, meu Deus, quantas bênçãos o Senhor tem derramado nesse lugar. E ainda, meu Deus, pelos olhos da fé, podemos contemplar muitas bênçãos chegando para o Teu povo, Senhor. Eu posso contemplar, meu Deus, as janelas dos céus abertas para abençoar a Tua igreja, Senhor querido. Meu Deus, que possamos entender que as Tuas mãos continuam estendidas, que Tu és o mesmo, e as Tuas misericórdias têm transbordado esse lugar, meu Deus, e esta casa. A Tua semente não tem se estragado nesse lugar, Senhor. O plantio está sendo feito, e nós estamos colhendo, meu Deus, colhendo a multiplicação da Tua graça e da Tua palavra. Te agradecemos, meu Deus, por cada bênção alcançada, por cada bênção recebida, Senhor, e por todos os milagres que ainda hão de chegar nesse lugar. Pelos olhos da fé nós podemos ver, meu Deus, os milagres alcançando esta igreja, Senhor. E ainda entenderemos que as Tuas bênçãos serão contadas, altos testemunhos serão contados nesse lugar. Porque Tu és o mesmo. Tu és o mesmo, Senhor. E um dia Tu disseste que a Tua bênção é recalcada. Tu disseste que a Tua bênção é sem medidas, Pai. E ainda muitos hão de receber as Tuas bênçãos. E ainda hão de receber a Tua promessa, Senhor, que fora feita através da Tua palavra. Pai bondoso, a Tua palavra diz que um é o que planta, outro é o que cuida, Pai, outro ainda é o que colhe, mas é o Senhor, meu Deus, dos altos céus que dá o crescimento. Nós cremos, meu Deus, nesta palavra. E pelos olhos da fé, meu Deus, nós podemos ver a semeadura nesse lugar. Os campos estão brancos, os campos estão embranquecidos, recebendo a semente, adubados e prontos.
Recebe nesta noite. Ainda que você não creia, mas experimente receber nesta noite. Experimente receber o que Deus tem preparado para você. Experimente. Pai bondoso, recebe, meu Deus, a gratidão de tua igreja, a gratidão de tua noiva, e confirma no coração dos teus santos, meu Deus, o milagre e a tua provisão. É o que nós te pedimos com o coração crentes, com o coração grato, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de teu Filho amado Jesus Cristo, que vive, reina e semeia em nosso meio. E todos aqueles que creem, digam graças a Deus, agradecendo a Ele. Agradeça a Ele que tanto tem feito pela tua vida e pela tua família. Se você não tem o que agradecer, agradeça a si mesmo, porque Ele fará. Amém, meus amados.